Olá pessoal, boa tarde, estou aqui na tarde de quinta-feira, dia 31 de dezembro de 2020. Nós, nesta noite, em consideração aí aos problemas da pandemia no Brasil, decidimos como PIB de Cariacica, PIBCAR, não realizarmos o nosso culto da virada. Mas veja bem, nós sabemos que domingo tivemos um culto maravilhoso, um culto lindo, fechamos o ano de forma maravilhosa. Que Deus abençoe a vida de todos os membros da Primeira Igreja Batista de Cariacica, da PIBCAR. Nós estamos ali não para simplesmente sermos uma referência, mas para sermos luz. E é por isso que nós entramos ainda o ano de 2021, daqui a pouco, com uma nova história, um novo desafio. Só que este ano não serão novos desafios. Nós teremos então o tema fortalecer para crescer. A nossa ideia é fortalecer para crescer. Queridos, para pensar comigo. Passamos por momentos difíceis. Enfrentamos momentos inesperados, como solidão, como tristeza, preocupações. Enfrentamos momentos de despedidas. Mas é momento de nós agora pararmos nesse último dia do ano para refletirmos e lembrarmos que o nosso Deus nunca nos desamparou e jamais nos desamparará. Para pensar comigo, jamais nos desamparou e jamais nos desamparará. Em 2021, a nossa esperança é vivermos momentos especiais. E por isso eu gostaria de levar você a esta breve reflexão. Amados, Deus é fiel o tempo todo. E todo o tempo Deus é fiel. Por isso, em 2021, vamos nos encorajar a vivermos um tema relevante. Onde temos como proposta fortalecer para crescer. Diante do quadro que nós vivemos, vamos lembrar que sempre depois de uma tempestade vem a bonança. Sempre depois da tempestade vem a bonança. Mateus capítulo número 10, verso 22, nos diz de forma muito bacana o seguinte: mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E é nesse texto, Mateus nos mostra que a vida que Jesus nos promete não é uma vida somente de prazeres. Podemos perceber, se você for avaliar o contexto que nós acabamos de ler do capítulo número 10, se você pegar do versículo 16 até o versículo número 23, você vai avaliar comigo aí, dentro da sua reflexão depois, que você lesse esse texto, você vai perceber que nesse texto, Mateus nos mostra que a vida que Jesus nos promete não é uma vida somente de prazeres. Isso é claro para nós. Assim, nós podemos avaliar as circunstâncias deste ano que se vai. Para avaliar as circunstâncias desse ano que se vai. Foi um ano, queridos, olha só, de tempestade, foi um ano de perseguições, foi um ano de pressão. Em resumo, foi um ano que nós chamamos de um ano de pandemia. Mas observa, sob ponto de vista do que nos é proposto nesse texto, concluímos que todo sofrimento só é aceito diante de Deus quando for por amor a Jesus. Sabe por que nós chegamos até este último dia do ano de 2020? Nós chegamos até esse último dia do ano de 2020 por amor a Jesus. Por isso que nós mantemos, então, a vida espiritual da PIBCAR, da Primeira Igreja Batista de Cariacica, acesa. Mantivemos viva, acesa. Por quê? Por causa de Jesus. Então, todo sofrimento é aceito diante de Deus quando for por amor a Jesus. Aprenda isso. Mas também podemos entender que todo esforço que tivemos para servir ao reino foi por conta também do nosso amor a Jesus. Simples assim. Se nós fizermos então uma avaliação da nossa vida, se nós fizermos uma avaliação da nossa realidade como igreja, realidade como servos do Senhor, nós vamos chegar à conclusão plena que o Senhor sempre esteve conosco. Por isso, querido, diante das circunstâncias, os sofrimentos por amor a Jesus não são motivo de tristeza, mas sim de alegria. Sabemos que fomos destinados para isso. Para quê? Para momentos de alegria. E tudo que passamos, suportamos com paciência,
Por isso, nós cristãos, nós somos servos do Senhor, devemos servir de exemplo e testemunho para toda a igreja e também para toda a sociedade que está aí à nossa volta. O apóstolo, de forma muito clara, ele emprega a palavra sofrer e sofrimento, ele trata aqui com referência a Cristo. Para quê? Para nos encorajar os cristãos, encorajar a cada um de nós a seguirmos ao exemplo de Jesus. No entanto, olha que interessante, precisamos entender que este tempo foi usado por Deus como uma escola de quê? De simpatia do Espírito Santo de Deus. Como que o Espírito Santo de Deus agiu no nosso meio, irmãos? Para pensar. Foi difícil o ano? Foi complicado? Foi. Tivemos tempestades? Tivemos, de fato. Mas o Espírito Santo de Deus, ele agiu na nossa vida e nós nos portamos como alunos e aprendemos uma grande lição durante este ano. Então, meus queridos, aprendemos neste ano a consolar, a confrontar as pessoas da maneira como Deus faz. Somente quem enfrentou o fato da doença, que viveu com as perdas, pode genuinamente consolar os que enfrentaram tais situações. Por isso, meus amados, temos que entender que tudo o que aconteceu é um meio de Deus usar para fazer e te fazer crescer na fé. Um meio de Deus fazer e te fazer crescer na fé. Pedro diz que o sofrimento comparado à ação do fogo como um elemento purificador, um elemento que torna o objeto aprovado, o objeto aperfeiçoado e também confirmado. Deus usa o sofrimento, então, para quê? Para nos refinar. Sendo assim, é como se 2020 foi um ano de refino. Entendem? Passando pelo fogo, uns foram aprovados, graças a Deus. Por que foram aprovados? Porque se permitiram. Temos que entender que tudo o que aconteceu é um meio que Deus usa para fazer e fazer crescer na fé. Deus usa para fazer e fazer crescer na fé. Por isso que o sofrimento é comparado à ação do fogo, como um elemento purificador. Um elemento que torna o objeto aprovado, aperfeiçoado, confirmado. Por isso, meus irmãos, Deus usa o sofrimento para quê? Para refinar a cada um de nós, para nos refinar. Sendo assim, é como se 2020 foi um ano de refino. Passando pelo fogo, uns foram aprovados, graças a Deus. Por quê? Pois se permitiram ser aprovados. Simples assim. E todo aquele que quer ser um servo do Senhor Jesus deve estar pronto para enfrentar os problemas decorrentes da vida. Meus amados irmãos, ninguém que está na arca, vamos pensar na arca que quando Noé ajunta ali e vai para a arca. A arca está ali para proteger. Ela simboliza para nós a proteção, mas isso não traz de nós a exoneração da responsabilidade diante das circunstâncias. Não traz de nós, entende? Depois da inundação, com certeza, nós vamos encontrar prejuízos, completamente. Por isso, a vida em 2021, já quero te adiantar, é uma vida que tem que seguir. Nós temos que trabalhar isso no nosso coração, ela tem que seguir. Como o nosso lema diz, vamos avançar. Nada é tão simples. 2021 é um ano em que temos como tema fortalecer para crescer. Vou repetir para você. Nada é tão simples. 2021 é um ano que temos como tema fortalecer para crescer. É tempo de refrigério na vida. Sempre teremos que passar por grandes provações para termos refrigério na vida. Onde quero chegar é que ninguém sai do deserto sem prejuízos. Ninguém. Ninguém sai do dilúvio sem observar os desastres. Ninguém. Em 2021, se for menos, irmãos, ou se for mais, glória a Deus.
Vou repetir com você. 2021. Se for menos, glória a Deus. Se for mais, glória a Deus. Então vamos entender o tempo da compreensão no que Deus diz em Romanos capítulo número 8, verso 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Mas uma coisa é certa, e eu tenho certeza disso. Este ano, o Senhor, mais uma vez, nos mostra a sua grandeza. E é por isso, meu querido, que podemos declarar, como Jó mesmo declarou: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó capítulo número 19, versículo número 25. Que Deus nos abençoe nessa entrada do ano de 2021 e nos proporcione um ano cheio de alegria e cheio de paz, em nome de Jesus. Amém. Quanto um planta, o outro rega, o crescimento se encarrega, e pra fazer você crescer é natural toda você. Por isso não evita choro, chorar com Deus é precioso. Ele só usa quem permanece e lança o fogo no que não serve. Por isso leia João 15 nessa hora. Não troque pelo fogo uma linda história. Fora de Deus o que existe só miragem. A sua vida vai além de uma imagem. Enquanto você permanece no Senhor, há frutos de um verdadeiro adorador. Sua videira verdadeira é Jesus. Fique ligado que o Pai é lavrador. O fogo do inferno é realidade. Por isso que existe a poda da verdade. Deixa doer, é pra crescer. O céu inteiro não quer te perder. A prova existe pra você não desistir. Deserto é lição pro grande produzir. Aguenta firme, vai adorando, que a sua história não termina aqui. O sonho Deus vai arrancar. Nesse tempo o trigo vai permanecer. Passe pelo tempo de amadurecer. Se Deus fez assim, é pra não te perder. O joio Deus vai arrancar. Nesse tempo o trigo vai permanecer. E é melhor chorar nas mãos do Salvador e alcançar a vida eterna. Aguenta firme, tudo é por amor. Enquanto você permanece no Senhor, há fruto de um verdadeiro adorador. Sua videira verdadeira é Jesus. Fique ligado que o Pai é lavrador. O fogo do inferno é realidade. Por isso que existe a poda da verdade. Deixa doer, é pra crescer. O céu inteiro não quer te perder. A prova existe pra você não desistir. Deserto é lição que tem que produzir. Aguenta firme, vai adorando, que a sua história não termina aqui.